aproveitar então, já que a gente está nisso, né? Como que vocês lidam, assim, quais estratégias vocês fazem para lidar com isso no ambiente de vocês e nos ambientes que permeiam vocês, no ambiente da ciência, tudo isso? Porque a gente tem algumas estratégias pessoais, né, para lidar com isso, assim. Ao longo da vida vão se alterando, mas queria saber um pouco. Bom, posso começar? Com vários aspectos. Não, eu, por exemplo, é que eu trabalho fora da universidade. Não, eu já dei aula, até 3 anos atrás eu dava aula no pós-graduação da PUC também, apesar de ser da URGS, eu dava aula no pós da PUC, mas a minha carreira toda eu fiz na FEPAM e agora na Fundação Zoobotânica, né? Então, e eu sempre trabalhei muito no meio masculino, sempre foi, né? E foi muito difícil, realmente no início, assim, foi muito difícil. E eu estava justo comentando com os colegas agora no intervalo, né? Então, mas era interessante, porque eu comecei a trabalhar com produtores rurais, e no Rio Grande do Sul, principalmente, se tu tem um evento onde vê uma área que era uma lavoura, e aí o senhorzinho estava o dono da propriedade e mais o filho dele, que já era mais jovem, mas o dono era um senhor já bem de idade. Aí ele vem assim: ah, mas na minha propriedade eu não quero fiscalização, eu não gosto de vistoria, eu não gosto de funcionário público e não trabalho com mulher. Aí eu olhei para ele assim, né, eu disse: ah, mas que ruim pro senhor, né? Aí ele disse: como assim? Eu disse: é porque eu sou os 4. E na minha equipe só tem eu. Então, o senhor quer vistoria, então eu vou ter que... Ah, pois é, mas é... Aí ele já se perdeu todo, daí o filho dele, né, disse assim: ah, papai, deixa que eu acompanhe e tal, né. Aí lá, nós fizemos uma vistoria toda, percorremos a área toda. Aí quando chegou no final, ele até nos acompanhou um pedaço, aí quando chegou no final, ele disse assim: gostei do seu serviço, até acho que eu vou licenciar as outras propriedades também. Sabe, aquele grande favor, assim, sabe? Apesar de ser, né, não era biólogo, não era agrônomo, eu era biólogo, então já começa por aí também. É por isso que eu disse para vocês, existe muito preconceito também em relação à nossa profissão, dependendo do meio que tu vai trabalhar, né? Tu tem essa competição. Outra vez eu estava em Rosário, lá, fazendo uma palestra, acho que tinha umas 300 pessoas, lá no meio da palestra. Pessoal, eu não faço palestra muito formal, eu faço palestra informal, daí eu falando dos produtores, eu disse: olha, se falar um termo técnico, vocês interrompam e tal. Aí lá no meio da palestra, o senhorzinho se levanta lá, tudo assim: dá licença, dá licença. Eu disse: ah, o que será que eu falei? Mas não é que a senhora entende do assunto? Aí enlouqueci, né? Aí ele disse assim: apesar de ser mulher, né? Bom, aí foi aquela gargalhada geral, né? Ele se abaixou, ficou chateado, assim, sabe? Então, se deu, mas era típica situação, assim, né? Então, tu tem que abrir caminho, realmente. Mas eu devo dizer assim, ó, nós próprias mulheres também, então aí que eu comentei, quando a gente ia num evento onde tinha as senhoras dos senhores, o meu assunto, se eu chegava para falar com mulheres, era o casaco de pele novo que ela comprou, as joias, a viagem que ela fez para não sei aonde, sabe? Então eram as senhoras daqueles fazendeiros, né? Com os quais eu... Então a minha conversa, óbvio que era com eles, era com quem eu tinha diálogo, tá? A primeira coisa que, se eu estivesse num grupo de homens, a primeira coisa que acontecia era as senhoras correndo, assim, né, bem, tipo assim, ó, esse tem dona, sabe? Não, eu me sentia assim, a própria Vênus, assim, devia ser a maior, maravilhosa, né? Porque... uma ameaça. Mas era uma ameaça total. Então, na verdade, nós mesmos também, sabe, às vezes... Então, eu acho que é um caminho duro, assim, pessoal, dependendo da área de trabalho. Por isso que eu disse, a minha experiência é um pouco diferente da universidade, né? Mas é um caminho que tu abre e, olha, eu vou dizer pra vocês assim, ó, de vez em quando dá uma cantada, assim, mas eu acho que a cara da gente, realmente assim, né, não nem muito interessante, porque não era assim, ó, era mais no sentido de que mulher, sabe, aquela que não sabe, primeiro que tu não sabe, óbvio que tu não sabe, além de tudo, além de mulher é bióloga, ainda por cima pior ainda, né, então no meio rural, tu tem que abrir um caminho, e esse caminho é difícil, mas eu hoje, assim, onde eu vou, assim, é muito engraçado, porque tu encontra pessoas com quem eu já convivo há muito tempo,
ai, Luiz, aquilo que tu falava para nós há anos atrás é verdade, né? Viu como eu tinha razão, né? Então tu já aproveita e já dá uma... já tripudia um pouquinho também, né? A vingança depois de muitos anos, né? Agora, não é um caminho assim tão fácil, não. E nós, no Rio Grande do Sul, a gente tem, assim, ó, acho que melhorou muito. Acho que melhorou muito. Mas isso de preconceito de masculino e feminino, eu já conversei, inclusive, com colegas agrônomas, com quem eu convivia no campo também, e elas mesmas diziam, assim, olha, a gente também às vezes sente, assim, sabe, que parece que a agrônoma mulher é mais burra do que a agrônoma homem, sabe? Então, pelo princípio de que não sabe, né? Então, mas eu acho que a gente rompe barreiras. Eu acho que são mais difíceis de romper, mas eu acho que aí muito vai também da nossa educação aqui do Rio Grande do Sul, nesse meio no qual eu trabalhei. É diferente um pouco do que vocês relatam. Só queria ressaltar uma coisa, porque também compartilharam um negócio que estava no CR Bio, que estavam ofertando uma vaga de emprego e era só para homens. Ah, pois é. Estava onde? No CR Bio? Sim, CR Bio. É, bem típico do CR Bio. Acho que o comentário de como as estratégias estavam, eu acho que vai na tua linha. De alguma forma tu enfrentou essas questões. Então, eu penso muito assim, se eu com a especificidade de ser mulher negra e tal, deixo com que as pessoas falem certas coisas, eu não contribuo para uma mudança. Se eu ir para casa e chorar toda vez que me falarem alguma coisa... Eu falei bastante, mas depois resolvi que... eu dou um tapa na cara e depois eu choro em casa, né? Porque a gente... Eu vejo estratégia, a organização em coletivos, em grupos. Acho que quando a gente trabalha com coletivos, tu reforça, porque a experiência dos outros te coloca. Porque, por exemplo, vocês estão falando das meninas e tal. Nas sociais aconteceu agora, não faz um mês, onde uma menina do Negração, a Mari, não sei se ela chegou a te relatar e tal, que ela literalmente saiu chorando de dentro da sala de aula porque ela foi defender um ponto de que não necessariamente a gente tem que só seguir aquela rota de referenciais europeus. Então, sair um pouco desse eurocentrismo e tal. E ela foi rechaçada pela turma inteira. A turma inteira. Os 30 botaram a boca dela. Como assim tu vai dizer que o Marques e o outro quem era? Que o Fernando... esqueci o nome do outro cara. Não, era um brasileiro que tá... Mas são sociólogos super renomados e tal. E ela, eu não estou dizendo que os caras estão errados, eu estou dizendo que tem outros. Não que eles estão errados, queria adicionar literaturas e... Todo mundo rechaçou ela na aula, mas ela enfrentou, daí o professor teve que rever alguns conceitos e tal. Não vai mudar a cadeira e tal, a gente sabe. Mas eu acho que os enfrentamentos da mulher ali não... Pena que não, porque assim, dos dados que a gente tem mais mulheres em toda a universidade, em todo o meio da pesquisa, exceto nas engenharias. E as gurias da engenharia sempre tem a questão de quando elas estão lá, eles sempre colocam ela como lésbicas, como aquela machinha lá, então sempre tem um pejorativo, não sei se aconteceu contigo ao longo da vida. Então a mulher, além dela estar num meio muito masculinizado, colocar em xeque a questão da heterossexualidade dela, da homossexualidade dela, que também não justifica nada. A tua profissão determinar escolhas sexuais, e aí sempre elas teriam que ter um refúgio, assim, eu tenho que me maquiar super bem, eu tenho que estar sempre no salto, porque daí assim vão me aceitar. Daí eu tenho uma colega minha que foi para engenharia civil, ela, se eu não vou de bota cano alto, ficam me chamando de homem e tal. Então daí ela fica literalmente enfiando o pé no barro, na merda dos esgotos, que ela tem que fazer as vistorias e tal, mas tá sempre... mas por quê? Ela, porque senão eles ficam me enchendo o saco e tal, ficam dizendo que eu sou mulher, e os pedreiros nunca aceitam o que ela fala. Então, é bem difícil. Sei lá, assim. Eu acho que nas engenharias é bem complicado, assim, pelo que os relatos que eu ouço. Bom, eu concordo com o nome mesmo. Adriana. Eu concordo com a Adriana, eu acho que... Enfim, eu acho que nós somos de uma geração, assim, de pós-graduandas que percebeu que o coletivo é muito importante, né? Então, essas conversas, assim como essa, são muito importantes para justamente a gente entender que tipo de dificuldades nós temos ainda. Então, eu ali na ciência política, eu acho que eu sou, não sei se sou a primeira a fazer, eu estou escrevendo uma tese sobre feminismo. Teve pessoas que
que já escreveram teses pensando na questão da mulher, mas falar em teoria feminista, eu acho que eu sou a primeira, tá? Ali da ciência política. E, nossa, isso é bem complicado, assim, para um corpo docente, né? Primeiro porque existe uma dificuldade de aceitar que a teoria política feminista seja uma teoria política. Assim, que o feminismo também seja político e uma ciência. Né? Então, eu sou estudante, pós-graduanda, doutoranda e militante eu acabo sendo, né? Porque eu tenho que militar para poder estudar o que eu quero estudar e dizer que isso é ciência política. Eu já tive professores que, né, disseram, vamos estudar os paradigmas da ciência política, né, epistemologistas. E daí eu disse, eu estudo feminismo, então eu vou usar o paradigma do feminismo para a ciência política. Ele disse, não, isso não é um paradigma da ciência política. Ele me disse isso, né, me escreveu no e-mail, eu tenho salvo. E, enfim, isso nas ciências sociais, que são as ciências mais, né, o feminismo enquanto uma teoria política, teoria sociológica, né, ele está inserido nas ciências sociais, e as ciências sociais ainda não conseguem aceitar isso como uma parte da ciência, né? Então é complicado, porque a própria ciência social, assim como essa menina que sofreu a discriminação, ela estava reivindicando, na verdade, um olhar pós-colonial, né? É a questão de questionar até que ponto as teorias produzidas na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo as teorias produzidas aqui no Brasil, mas com um olhar eurocêntrico, branco, heteronormativo, né, são válidas para o contexto que a gente vive, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o feminismo pós-colonial, ele está preocupado com isso, né? Ele está preocupado em pensar nas questões de gênero, interligadas com raça, com classe e com sexualidade. Que eu acho que é o que a gente precisa, assim, para esse contexto, e eu acho que é uma discussão que é válida para todos os campos, né, da universidade, e eu acho que é muito importante esse diálogo, assim, interdisciplinar, né, eu aqui da política, tu das biológicas e, enfim, das outras áreas, física, enfim, artes também, acho que é interessante trazer na universidade, mas acho que é isso. A gente tá fazendo a inscrição daí para quem quiser fazer perguntas, daí quando a hora for falar, daí vocês vão levantando a mão e a gente vai entender. Daí se não tiver ninguém, eu vou perguntar. Então, a minha pergunta para vocês três, que eu gostei de todas as apresentações, achei maravilhoso, é a seguinte, só que eu vou mudar para o plano metafísico, mas que eu acho que afeta toda a população, pelo menos ocidental. A ideia de Deus é machista e a ideia do Salvador da humanidade, Jesus, é machista também. Então eu queria que vocês comentassem sobre isso ou dessem umas dicas aqui para nós, né, sobre isso. Posso sugerir então que a gente faça com 3 perguntas, vai? Eu dar uma coisa a falar do Aldo, que a ideia do Salvador da humanidade é machista e racista, porque Jesus é branco, né, e desse esse cara era árabe. Exatamente. Muito boa colocação, né? Aqui só para fazer a minha pergunta, aproveitando já o que eu estou falando, né? Eu cheguei atrasado, desculpa Luísa, não vi a tua apresentação, não posso perguntar nada. Pode escutar depois as coisas gravadas, né? Eu ia perguntar para a Adriana e para ela, como é seu nome? Helena. Assim, eu venho de uma cultura diferente, somos americanos, um país africano. E uma coisa que a gente aprende muito no ensino médio já, coisa que vocês ficam falando, quando eu falo com o pessoal da história da UFRGS, que nunca aprenderam, que é o movimento da negritude. Foi um movimento no meados do século XX, de literatura, filosofia e tal. E nunca é ensinado aqui na escola, uma falha muito grande em cima do ensino brasileiro. E eu, como professor de biologia, levo fui meus alunos lá na escola. Mas a minha pergunta era mais sobre o sentido, tipo, como eu venho dessa cultura diferente. A maneira, tipo, a cultura é muito machista.
Então, tipo, mesmo querendo mudar o olhar heteronormativo, ocidental e tal, muitas vezes tem que lembrar que na cultura africana há um machismo talvez mais forte ainda. Eu sentia isso, mais forte assim a nível de se uma mulher reivindica uma coisa, a outra mulher já abate antes que os homens cheguem. Às vezes acontece isso com as minhas amigas, eu vejo elas conversando. Então, tipo, quando traz uma proposta alternativa, vocês estão sendo esse movimento inclui mulheres normalmente. Porque esse movimento que eu citei, por exemplo, eu não lembro de nenhuma autora. Dos filósofos, escritores, políticos, tudo, não havia uma mulher envolvida, assim, pelo menos no centro-oeste da África. No sul havia um pouco mais. Só. Só deixa eu fazer uma colocação. A imagem que tu mostrou no Cleópatra era branca. Pois Era no Cleópatra. Não, eu só queria acrescentar uma coisa que ele disse. Esse negócio, porque eu sou de igreja luterana. E daí tem muito essa questão do machismo, muito presente também, do racismo que eu venho tentando desconstruir na igreja, mas não tá dando muito certo. Esses dias eu vi no começo do ano, eu tinha visto um post de uma mulher da igreja que tinha compartilhado para cuidar com as suas vestes que você usa no culto, porque você pode estar dificultando a vida de um irmão seu, tipo, lutar contra o pecado. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, então tipo, se ele peca, a culpa é nossa, agora se a gente peca, a culpa é só nossa, né? A culpa não é mais de ninguém. E também e esse negócio também dos negros na igreja luterana nossa, é terrível, porque eu tava conversando com o pastor da igreja, essa questão de não ter nenhum negro na igreja luterana. Também porque é uma igreja vindo da Alemanha e tem toda a história. Mas eu falei, porque ele falou assim, mas todos os negros são bem-vindos. Eu falei, sim, mas você não acha que eles iam se sentir oprimidos e entrar numa igreja que só tem branco? Não tem mais nenhuma outra pessoa, sabe, pra apoiar. E ele falou, mas daí eu não sei o que fazer. E daí eu fiquei tipo, só discutir isso na igreja também, sabe, porque o povo luterano é muito machista. Eu estou generalizando, mas eu conheço porque a minha família é luterana e eu presencio isso na família, então é um saco mesmo. Só acrescentando. Só pra já, mesmo na mesma temática, então acho que fica mais fácil responder depois. Gostaria de saber, já que estamos falando sobre a temática de religião, se vocês conhecem talvez movimentos católicos pelo direito de decidir. Se vocês conhecerem, então, comentar algumas coisas. Então a gente tem que o Deus machista, o machismo e a cultura africana e as católicas pelo direito de decidir. A questão do machismo na religião, ele não é só oriental, ele é ocidental, ele é oriental. Foz do Iguaçu, eu descobri que as mulheres, além da questão das túnicas, dos lenços e tal, elas não podem, e aí vem o que tu falou, a mulher é que promove o pecado do homem, a mulher não tem nem sequer o direito, vamos naquela mesquita, de ficar no mesmo plano dos homens, é uma superior. A minha família é muçulmana, eu posso acrescentar que em algumas mesquitas a mulher não pode nem entrar, ou é edifício separado. Ou é isso que eu tô falando, planos superior e inferior. E aí eles estavam falando assim, não, aí eu não quis questionar muito, porque elas não estavam muito assim, receptivas. Daí elas, não, é porque as mulheres promovem o pecado, então como a mulher vai ficar no mesmo andar dos homens, porque o homem pode olhar para o lado e se sentir afeiçoado e vai perder a atenção da fé, não sei o que, então a mulher fica no outro mezanino para ninguém ver. Daí eu sou católica, até um tempo atrás era hiper praticante e tal, não sei se vocês já ouviram falar, curso de CLJ, fiz 1, 2, 3, então é um grupo de jovens bem grande. E olha, me perdoe se eu estiver errada, eu acho que não existe nenhuma religião que não seja machista. Eu talvez hindu, alguma coisa, algumas, não sei se posso dizer religião, mas os indígenas profetam algumas cultos e tal, que tem bastante uma relação de sexualidade melhor,
os elementos da natureza, que daí são afixados em mulheres e tal, então é que mais aparelho, mas eu acho que o próprio sistema dogmático, ele é machista, porque ele vai pensar nos primórdios, no início da civilização era sistema matriarcal, se tornou sistema patriarcal em seguida, e no momento em que tu torna a civilização, até os conceitos que a gente estava perguntando, daí vocês respondem melhor para mim, o que pode dizer que é uma civilização ou não? Porque eu lembro que a gente estava num debate tipo, de animais que começam a usar ferramentas, alguns primatas que conseguem já usar ferramentas para... E aí, por que eles não poderiam ser considerados uma civilização e tal? E aí veio a questão dos cultos, tu tem que ter um sistema de mínimo ritualístico para se tornar uma civilização, e todo o sistema ritualístico ele veio baseado a partir do patriarcado. Então, toda religião, ela quase que fundamentalmente é patriarcal, machista, enquanto a relação eurocêntrica de Jesus, que era árabe, ser sempre pintado como do eurocentrismo, porque sempre os referenciais eram eurocêntricos, e como você vai mostrar que o Deus, que é o ser supremo, é de uma cor que a gente escraviza. Isso combinando com os olhos azuis, inclusive. Exatamente, olhando todo aquele sistema anglo-saxão, né? Até Jesus loiro ainda não. Mas... Loiriano é de olhos azuis. Loiriano, escolhendo saxão não, mas loiriano não vi. Então, sempre tem assim, afinal, como é que tu vai exercer uma dominação sobre alguém se tu demonstra que aquele ser que tu diz ser superior e que a Idade Média, tipo, Idade Média não, Idade Moderna, né, que os reis, então, eram o fundamento do absolutismo, porque o poder é divino e tal, como é que você vai mostrar isso quando aquilo que tu escraviza é de outra coisa? Então, sempre tu vai ver, Da Vinci, são pintores, mostrou ali, né, todo mundo branco, assim, no meio do Egito, tipo... não condiz muito com a realidade. E essas próprias pessoas culturam, porque na África sempre tu vai ver, tu vai entrar numa igreja e tem imagens brancas, né? E aí depois no Brasil tem sincretismo, já não sei nos outros países como é que a relação sincrética das religiões com as religiões de matriz africana, que daí começam a aparecer flutuações a imagens negras e tal, mas sempre machista. Bom, sobre as religiões, né, vou concordar totalmente com a Adriana, são todas as religiões, que elas são dogmáticas e elas estereotipam, né, elas são binárias, que é o homem e a mulher, e elas conferem papéis, atribuem papéis, né, diferentes para homens e mulheres, e aqueles papéis que nós já conhecemos. Não tem muito o que falar. A minha dissertação de mestrado foi sobre o uso da burca, né? Foi sobre a lei de proibição do uso da burca na França, né, especificamente. Então, eu tive eu estudei um pouco essa questão da religiosa, né, com os direitos das mulheres. Eu acho que é bem preocupante, assim, o avanço dessa bancada evangélica hoje no Brasil, né? O que eles vêm falando sobre as mulheres, aquela tentativa de aprovar o Estatuto do Nascituro, não sei se vocês sabem o que é. Era uma tentativa de aprovar um estatuto de que desde a concepção já existiria um ser e que aquele ser deveria ser protegido, e mesmo que fosse fruto de estupro ou ele não deveria continuar, ele deveria continuar sendo gestado, né? Agora o conceito de família, que também está passando. Sim, o conceito de família. Nossa, a gente tem muitos problemas. Eu diria que o avanço dos evangélicos não é só no Brasil, é pelo mundo. Assim, eles estão ocupando a África, total. Eles são justamente o contrário, assim, do que pregava Jesus, né? O que eles pregam é acabar com... tirar a liberdade ao máximo, e essa coisa grandiosa de sem ter nada de humildade, né? Não, fora que o principal mandamento do Novo Testamento, que é o que eles pregam, é amar ao próximo como você ama você mesmo, e eles... Eu não quero demonstrar prazeres pra vocês dois, mas historicamente isso é muito debatível. Sim, então, não, mas... Só pra pelo menos a igreja não querendo se nós olharmos a própria relação, digamos assim, de Cristo, né? Bom, Cristo foi filho de Maria através do Espírito Santo, pelo que eu soube, né? Porque assim que nasceu. E daí a única mulher
mulher, além da Maria, que era virgem, né? A outra mulher, assim, que a história, digamos assim, fala, era a Madalene, que era uma prostituta. Quer dizer, não existiam outras mulheres, pelo visto, né? Então era um papel. Ou era a Virgem Mãe, que é virgem, né? Ou a outra mulher, que era a Madalena, que era mulher da vida de Cristo, mas ela era uma prostituta. Então é bom deixar bem claro isso, assim, sabe? Esse papel parece que é interessante a gente olhar. E aquilo que eu falei na minha palestra lá no início, né? Tu tinha a discussão da mulher que era sábia, né? Que ela foi evoluindo com o tempo, mas aí quando chegou na época em que o cristianismo começou a dominar, elas passaram a ser bruxas. Ah, ela ligava a figura do demo, né? E aí elas tinham que ser queimadas. Então tu tinha aquela figura do patriarcado que começa a tomar conta, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. O homem sabendo a gente até aceita, agora a mulher não, outra não. Não porque, né? A pessoa é um perigo, né? A pessoa, que além de tudo dela pode ser bonita e aí é um risco maior ainda, que é a própria figura do pecado. Essa figura que se mostrava, né? Então, só para completar. Eu só me esqueci de falar um pouco sobre as católicas pelos direitos. É um movimento que existe no Brasil. Eu acho que existe em outras partes do mundo também, não tenho certeza. Mas, enfim, são de mulheres que se consideram católicas, né, têm a sua fé, mas mesmo assim elas defendem que todas as mulheres têm o direito de decidir o que elas querem para a vida delas. Né? Se elas querem com relação à sexualidade, com relação a abortar ou não abortar, né? Porque essa é a questão principal, assim, que elas começaram a lutar, né? Quem decide se vai abortar ou não é a mulher, que é melhor para ela. Então elas têm uma posição interessante assim no movimento feminista no Brasil, eu acho, que elas estão tentando conciliar, se mostrar que não é impossível a pessoa ter uma espiritualidade, uma fé, uma crença, e mesmo assim se reconhecer como portadoras de mesmos direitos, né? Elas defendem direitos sexuais e reprodutivos para as mulheres, então eu acho que elas são muito importantes, assim, elas trazem questões muito importantes de serem discutidas ainda. E elas, enfim, elas enfrentam também essa bancada evangélica esquizofrênica que nós Eu acho que só a pergunta que ele fez da questão cultural que ela chegou. Posso deixar um pouco mais clara a pergunta, não sei se ficou claro. Tipo... Eu acho mais ou menos, não sei. Aqui no Brasil, o início do movimento negro, ele se dá através da literatura a partir da formação, qual é o nome? Do teatro negro. Esqueci, tem um nome. Eram grupos de teatro que expressavam a cultura negra. Então tem assim, um pouco do coletivo Negração, que é o que eu participo, tenta ressaltar isso através de poesias, músicas e tal. E aí no Brasil tem a Lei 10.639, que é uma lei para começar que dentro do ensino básico e do ensino em geral comece a se tocar na temática afro-brasileira. Só que daí as pessoas interpretam essa lei como exclusivamente nas ciências humanas, mas na verdade ela é mais ampla, então ela deveria estar em geografia, deveria estar em todas as áreas, só que isso não é trabalhado. Eu estava olhando aqui o meu bloquinho de anotações, eu acho que também é importante trazer exemplos de grandes cientistas negros e tal, eu tenho uma listinha, posso passar. Por exemplo, vocês das biológicas podem ressaltar a questão em banco de sangue, o criador do banco de sangue, da ideia banco de sangue é um negro, e também geneticamente tem vários fenótipos que, tipo, nossa, quando entra um negro no banco de sangue, tudo, meu Deus, que maravilha, porque a riqueza de antígenos, antígenos não, de sorotipagem, assim, antígenos, na verdade. Tem muita gente que tem reação e os negros conseguem ter vários perfis e conseguem doar o plasma, principalmente. Então, eu acho que tem um termo também apropriado do que a Lei 10.639 é importante porque ela também recai sobre as biológicas, apesar de não parecer. Não, na real não é uma pergunta só, um comentário que eu ia fazer, que eu acho que eu gosto. Tipo, quando eu tô no laboratório de cardiologia, e aí, tipo, a chefe do laboratório é uma mulher. Aí no laboratório tem 2 pós-docs que são mulheres. E quando eu entrei tinha 7 doutorandos, sendo que 5 eram mulheres. E uma dessas mulheres agora tá grávida e tá trabalhando, a gente vai voltar. E então, tipo, eu achei muita exceção agora.
Eu queria falar assim, talvez eu queria pedir um pouco da galera. Mas nesse grupo de mulheres da Bio, a gente estava fazendo reuniões, né? E a gente fez uma data do diretório. A gente teve um problema que foi da nossa exclusão do diretório, na verdade, da exclusão do... Não, o que foi dito era exatamente assim, na verdade. Vocês, mulheres, podem fazer as suas reuniões, mas não aqui. Né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, da importância dessa reunião de mulheres, tipo, e principalmente nesses lugares que são delas também, né? Porque, por exemplo, o MST, ele também tem um movimento de mulheres, que também tem essas reuniões só de mulheres, e que é feito em locais do MST e ninguém diz assim, não, vocês não podem ficar aqui. Né? Eu acho que isso ia ajudar um pouquinho a esclarecer melhor a importância disso e a importância que fosse também no diretório acadêmico, por exemplo. Bom, eu vou começar de novo, não do diretório acadêmico, mas assim, rompendo barreira. É aquilo que eu comentei. Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, isso foi há muitos anos atrás, tá? Eu fui de novo, fui vista assim como um horror, imagina, né? Num setor produtivo. Só que passaram alguns anos, a própria FARSUL, a Federação da Agricultura, ela hoje tem um núcleo das mulheres. Tá? Então tem as senhoras lá que se juntaram alguns anos atrás. E agora tem inclusive os jovens da FARSUL, as mulheres jovens da FARSUL. Ou seja, é um espaço, a gente tem que conquistar. Tá? Por isso que eu digo, quando eu comecei a trabalhar alguns anos atrás com produtores, eu realmente era o terror, era aquilo. Os homens tinham medo de mim por causa das vistorias que eu fazia, e as mulheres tinham medo de mim porque eu ia agarrar os homens delas, sabe? Então, assim, acho que eu digo assim, eu era um terror, pelo visto, né? Devo continuar sendo para algumas, pelo visto, até hoje ainda, né? Então, é importante que se abram esses espaços. Então, o MST, como está dizendo, ele hoje tem núcleos de mulheres, a FETAG tem grupo de mulheres, tá? A FARSUL, que é um reduto extremamente machista, é ultra, hiper conservador, ele hoje já tem núcleos que assim, ó, e eu falo isso porque eu convivo com eles diariamente, e quem trabalhou com código florestal sabe do que eu estou falando, né? O pessoal é o núcleo que mais bate e continua batendo, e agora com a história do Pampa todo, nós continuamos numa polêmica diária, essa continua, não é uma coisa que passou, mas todos eles hoje já têm núcleos que trabalham as questões separadas. Tá? É interessante porque, apesar de serem núcleos separados, acabam abordando os mesmos assuntos. Então, é fundamental, eu acho assim, ó, vocês não estão conseguindo trabalhar dentro do diretório acadêmico, porque eu acho assim, uma hipocrisia dos colegas, realmente assim, é um desrespeito muito grande, né? Porque não sei quem são os colegas, não sei se estão aqui ou não estão, mas são colegas que eu considero hoje estão estudando, mas vão ser colegas daqui a alguns anos. Pessoal, é muito sério isso, por favor, né? Olha, sabe, diretório acadêmico para mim, eu sempre digo assim, ó, é um reduto sagrado para a gente que está na universidade. É lá que tu vai te formar, é lá que tu vai te formar no que tange essas relações sociais extra-universidade depois. É ali que tu começa o caminho, sabe? Então, se nós não tivermos direito de falar ali dentro, vamos falar onde? Vamos sentar na praça? De repente, se o dia está bonito, até a gente se reúne embaixo das árvores e dá uma conversada. Mas não é esse o objetivo, entende? Então, realmente essa é a minha opinião. Eu tô lembrei ao que tu falou, que tem várias mulheres que estão no grupo de pesquisa que tu tá, na verdade, isso é o que mais acontece. Tipo, não sei se você sabe quem é a Bruna Panizzi, que foi a ex-reitora faz uns 12, 16 anos, que foi reitora aqui da universidade. Foi a primeira reitora da URGS mulher. E aí, chamem ela é super de boa pra mim fazer atividade, assim, ela é meio louca, assim, mas ela é muito boa. Não, que ela é super forte, é uma mulher extremamente forte. E às vezes tu escuta o que tu não quer e escuta muita coisa que tu quer. E ela é muito legal, realmente assim, acho ela o máximo. E daí ela tava relatando que também ela... Aí
dizendo, a maior parte dos grupos de pesquisa tem mulheres. Só que a liderança do grupo de pesquisa não é por mulheres, a maior parte. Porque daí tem essa relação da dupla jornada e tu acabar, então, eu já cheguei a ser pós-doc, então eu vou ali ficar como pesquisadora associada, mas não vai como pesquisadora principal. Então a maior parte da universidade é de mulheres, mas não tomam a liderança por fatores do ambiente, eu posso dizer, externos, enfim. E a outra questão é que, assim, quando eu fui do Centro Acadêmico da Biomedicina, aqui da URGS, e aí eu tinha uma relação super boa com a galera do DAIB e tal. Até onde eu sei, é autogestionado, né? Mete o pé, mete o pé. Porque, assim, eu sou, assim, bem de esquerda, levo uma linha marxista e tal, então a questão da autogestão pra mim é um pouquinho difícil de trabalhar, porque eu não sei trabalhar com autogestão, eu tenho realmente uma centralidade e tal. Mas no momento em que não aceitam, vocês têm todo o direito de ocupar. Porque o espaço de diretório acadêmico, ele é da representação estudantil. Se a representação estudantil inclui mulheres, nada mais justo que vocês estarem lá. E é tipo o momento de pegar, sair daqui e entrar no diretório, que é aqui do lado, entendeu? As relações são muito difíceis conforme as pessoas que estão lá, porque daí, não, mas isso aqui é mais meu e tal, não é? Mas é ocupando os espaços que a gente dá os confrontos. Assim. Primeira vez que eu ouvi falar de problemas e tal com DAs e tal, não digo um núcleo de mulheres, enfim, mas obviamente foi no CUE pela engenharia. Então as meninas da engenharia estavam com dificuldade de conversar, porque elas queriam fazer algumas atividades e tal. E até semana passada teve tipo um grupo, não vou dizer paralelo ao centro acadêmico, mas um outro grupo de estudantes querendo conversar sobre feminismo, sobre racismo, sobre várias relações. E tiveram que fazer um encontro separado das engenharias. Então foi feito no IPH e tal, até as gurias já me passaram relato que foi bem legal e tal. Mas não fiquem na clandestinidade, sabe? Acho que tem que pegar assim, não, a gente vai fazer aqui ponto falado. Até onde eu sei autogestão, né? Então vocês também fazem parte dessa gestão. Então. É o dica que eu posso dar, qualquer coisa vem aí também, né? Eu já estudei muito participação política das mulheres, né? E eu posso dizer assim que aqui na universidade, se a gente vai olhar o salário das professoras, em comparação com os professores, a gente pode fazer uma média e ver que o salário das professoras é menor do que dos professores. Por quê? Bom, estamos numa instituição pública, que teoricamente todos têm o mesmo salário, mas existem uma série de gratificações quando a pessoa tem cargos políticos dentro da universidade. E quem é que está nesses cargos políticos ainda? Né? Então, eu acho... Gurias, metam o pé. É isso aí. Vocês estão participando politicamente e tem que reconhecer que existe machismo na esquerda, tem machismo, os anarcomachos, machismo no anarquismo. As mulheres que querem participar politicamente têm que ter consciência disso e têm que lutar. Né? Isso aí. Se coloquem e continuem. Pode ser a barra, porque é isso aí.